Esse vídeo é pra você, moleque, tá na menopausa e vive com dificuldade de emagrecer. Já fez dieta, já fez jejum, já fez exercício, já usou remédio, já fez tudo, um pouco de tudo, e você não consegue eliminar essa barriga, não consegue sair do peso que você se encontra. Talvez você perca 2 quilos, 3 quilos, mas volta a conquistar de novo. Não aguenta mais sofrer fazendo essas maluquices. Eu vou te dar 7 dicas. 7 dicas para você destravar esse emagrecimento na menopausa. Você vai ter um emagrecimento tão leve e tão natural, e eu posso dizer tão fácil comparado a tudo que você já fez, que as pessoas ao seu redor vão ficar te perguntando o que você está tomando porque você mudou demais. Você vai ficar, mulher, impressionado. Então fica comigo. E eu quero aproveitar esse conteúdo para compartilhar uma história de uma seguidora, tá? Com você, porque eu tenho certeza que você se enquadra em alguma parte dessa história, talvez em toda a história. Eu quero usar essa história porque ela está muito detalhada, tem muitos pontos aqui importantes, inclusive as 7 dicas foram tragas daqui. Eu não vou falar para você, faça déficit calórico, tira o refrigerante, essas dicasinhas que você vê mais do que no YouTube e no TikTok. Não é isso. Eu vou te dar dicas que estão relacionadas à tua vida, estão relacionadas ao teu dia a dia, estão relacionadas às coisas mais profundas que levam você a ter determinados comportamentos, a viver no ciclo do efeito sanfona e não emagrecer. Então fica comigo, porque você vai sair desse vídeo aqui com um mapa para você começar a emagrecer de verdade. Combinado? Então vamos lá, eu vou compartilhar um pouco do que essa seguidora compartilhou comigo, né? Ela estava interessada no protocolo, então a gente começou a conversar, eu busquei entender um pouco do momento que ela estava para que eu pudesse entender se meu protocolo ia ajudar ela. E ela falou o seguinte: Lucas, tô com dificuldade de emagrecer, tenho muitos gases, conforto abdominal, fiz exame de endoscopia e colonoscopia e não deu nada. Mas deu uma pangastrite leve. Pangastrite, se você não sabe, é uma inflamação no estômago. E eu vou abrir um parênteses aqui. Se você já fez exame de colonoscopia e endoscopia, não teve nenhuma acusação lá, mas você sofre com esses sintomas aqui como ela, é bem provável que você esteja com uma síndrome do intestino irritável. Vou deixar esse vídeo aqui para você se aprofundar mais, caso você queira entender o que é a síndrome do intestino irritável. E é isso, só você clicar. E aí ela continua assim, ó. Sobre dietas, já fiz de tudo um pouco. Tenho 45 anos e eu gostaria de perder de 7 a 8 quilos de gordura. Em agosto, iniciei uma dieta carnívora, perdi 6 quilos, mas tive reganho de pesos de outubro para cá. Então, se ela falou em agosto, provavelmente em 60 dias ela perdeu 6 quilos. Em outubro para dezembro, ela teve um reganho de peso, eu não sei quanto foi. Ela fala, ó, tenho uma vida social agitada e com comilanças. Não bebo nada de álcool, mas gosto muito de doces. A parte emocional me abala muito ainda. Porque às vezes dá o gatilho de comer açúcar, mesmo nos dias que eu não como nada de açúcar. De vez em quando eu faço o jejum mais prolongado, de 1 a 3 dias. Só que ultimamente só tenho conseguido fazer de 24 horas. Aí ela comenta que teve um desafio pessoal, né, no trabalho, e essas várias coisas que acontecem, né, na parte pessoal dela, na vida dela, faz com que ela fique ansiosa demais. Ela fala assim, ó, sou focada, mas ultimamente não tenho conseguido focar direito na dieta porque a minha vida está bem pesada. Gasto muita energia com essas questões emocionais. Faço exercício físico de 5 a 6 vezes na semana e fiz exames de sangue, melhorou alguns marcadores do exame, as vitaminas estão boas, está fazendo reposição de algumas vitaminas e ela termina falando, eu acho que o meu cortisol deve estar alto porque eu não consigo mais perder peso. Talvez você se identifique com muitas coisas aqui, talvez com tudo, mas a primeira dica que eu quero trazer para você, dessa lista que a gente vai conversar, é que você não seja mais refém da comida. Quando a gente faz extremismo, dieta carnívora, dieta cetogênica, dieta, sei lá, Dukan, jejum prolongado, 99% tem uma crença sobre a comida. Acredita que comer engorda. Então, se eu quero emagrecer, eu não posso comer. Talvez você já tenha ouvido falar naquela frase, fecha a boca para emagrecer. Quer emagrecer? Só fecha a boca. Lá, muitos anos atrás, tinha a famosa dieta dos pontos, então você tinha que ir lá ficar contando pontos, você não podia comer muito. Ou seja, desde quando nós, né, e aí falando na sua época,
que foi bem mais antigo do que eu sou mais novo que você, o conceito de emagrecimento era privação. A gente, inclusive, chamava regime. Estou fazendo um regime porque eu quero emagrecer. E isso associava a não comer, a passar fome, a sofrimento. Então, é natural que você venha carregando essa crença, essa bagagem, essas experiências na tua vida. E isso se fortalece no momento que você engorda. Porque se você carrega essa crença e hoje você olha para o seu corpo e vê que você realmente está acima do peso, você faz essa associação. Cara, se eu como, eu engordo. E você fica cega nessa filosofia, nessa ideologia. Então, o que você começa a fazer sempre que você quer emagrecer? Fechar a boca, fazer dieta. Você literalmente entra nessas coisas que a Fátima estava fazendo. Dieta carnívora, jejum de 24, 48, 64 horas. Isso é uma privação extrema. Você literalmente está fazendo isso aqui, ó. Você está se chicoteando. Porque, olha só isso aqui, isso é a realidade de 100% das pessoas. Eu tenho uma vida social agitada e com comilanças. Talvez você não tenha uma vida social agitada. Eu não tenho uma vida social agitada. Eu não sou um cara que estou sempre na casa de amigos, de familiares. Eu não sou. Mas eu tenho uma vida social. Todo final de semana eu gosto de comer uma coisa com a minha família. Vira e mexe a gente tem um aniversário. Ou vai ter todos os anos o meu aniversário, o aniversário da minha esposa, da minha filha. Vai ter a Páscoa, vai ter o Dia das Mães. Nós já temos anualmente as confraternizações, as festas. Então, ainda que você não tenha, existe esse fator. Se você tem, isso é intensificado. E com comilanças, cara, tudo na vida, né? Quando a gente fala de confraternizar, nós estamos falando de comer. O ato de se reunir para comer é um ato de festejar. Então, veja, olha só como as coisas não convêm. Você tem uma vida social, eu vou considerar ativa, tá? E aí ativa considera-se tudo isso que eu falei. E você está se colocando numa posição que você não pode aproveitar. Porque quando você fala de dieta carnívora, essa dieta carnívora ela não conversa com esse tipo de vida. Uma vida normal, vamos falar assim. Quando você fala de jejum de 3 dias, você não está também conversando com essa vida normal. Ou seja, você começa a sair dessa realidade. E é a situação na qual você chega e fala assim, eu estou de dieta e não posso comer. E aí você começa a evitar sair para os lugares. Você deixa de viver. E quando você deixa de viver, você literalmente o quê? Sofre. E você começa em um determinado momento a colocar na balança o que vale a pena. Cara, vale a pena eu estar, beleza, 6 quilos mais magra, mas eu não estou aproveitando a minha família? Vale a pena eu estar aqui, né, me sentindo bem, mas eu não posso ir numa praia? Eu não posso ir no aniversário? Às vezes você fala assim, não, Lucas, mas eu vou. Beleza. Vai lá e você vai olhar para aquilo e você vai fazer o quê? Vai ficar na vontade. E eu sei como é isso porque eu já vivenciei tudo isso. Muitas das vezes a gente tem muito foco, muita concentração, muita determinação e disciplina. Só que isso tem uma data limite. Se não existe um propósito muito forte, você vai cair. E não porque você é fraca, porque é natural, é fisiológico. E quando você está num jejum, ou quando você está numa dieta muito restritiva, como a carnívora ou a cetogênica, e você come, você dispara um sinal elétrico no cérebro de muita dopamina, de muita satisfação, e aquilo te dá muito prazer. E quando você tem muito esse prazer, automaticamente você conecta esse ato de comer com aquela satisfação, coisa que você não estava sentindo há talvez meses. E é onde você passa a ter mais dificuldade de voltar para a dieta. E é onde você começa a comer desenfreadamente, na busca pelo prazer, da satisfação que você não estava tendo, e você começa a engordar. E aí vem a frustração, vem o arrependimento, e vem todo aquele desequilíbrio emocional, que talvez você já tenha vivenciado isso, de incapacidade, eu não sou bom, eu não consigo. Isso aqui é a pior coisa que tem. E aí a gente entra nesse gatilho emocional. Ela fala aqui, olha só, a parte emocional me abala muito, porque aciona gatilhos de querer comer doce. Isso aqui acontece com todo mundo, não é só com você não. A nossa vida é um constante desafio, cada dia é um desafio. Às vezes vai ter um desafio muito gigante, sei lá, você foi mandado embora do emprego, você
sei lá, foi contratada para um cargo superior e agora você tem uma responsabilidade muito maior. Isso também acontece. Às vezes você teve uma briga com o marido. Cara, a gente está a todo momento tendo essas questões emocionais acontecendo. E muito do que você viveu ao longo da sua vida com a questão do peso foi um aspecto emocional. Foi um aspecto emocional. A fuga na comida é um aspecto emocional. Quando não é emocional, é hormonal. Então a gente está falando de um estado, por exemplo, lá na gravidez. Eu tenho muita paciente que fala, Lucas, depois que eu engravidei, cara, eu nunca mais voltei, nunca mais consegui emagrecer. Por quê? Houve um desequilíbrio, a tua alimentação lá estava toda desorganizada, você ganhou muito peso e depois você não conseguiu voltar ao foco, você não conseguiu se estabilizar, até porque depois que você engorda, tudo fica desorganizado. E tem depois dos 40 anos que você tem um outro período que você vai ter um desequilíbrio hormonal, só que agora você tem um ponto de inflamação, que é lá o desequilíbrio das bactérias, coisa que eu falo aqui no canal, que também vai propiciar e facilitar você de ganhar peso. Então, mesmo que você faça essas dietas, e aí a gente entra na dica 2, e eu vou conectar elas, tá? Para que a gente entre na dica 3, que vai ser já uma coisa mais prática. A dica 2 aqui é pare de fazer dietas, porque ainda que você faça essas dietas, você vai ter um ponto de desistência. E esse ponto de desistência, como essa seguidora mesmo falou, a Fátima falou, eu tive um reganho de peso de uns meses para cá. E isso geralmente piora mais o teu quadro. Teu metabolismo fica ainda pior, teus hormônios ficam pior. Teu corpo, como ela fala aqui, acho que o meu cortisol deve estar alto. Obviamente está alto, não só pelo estresse emocional que você passa, mas pelo excesso de peso que você está e pela inflamação que você está tendo também por conta desse desequilíbrio inteiro. Lucas, mas aonde está a inflamação? Aqui, pangastrite. Inflamação no estômago. E com certeza está no intestino. Síndrome do intestino irritável tem uma relação direta com o que eu falei aqui. Então, quando você começa a se abrir mais para isso, você começa a falar assim, cara, entendi. Realmente, muitas coisas aqui que o Lucas falou eu me identifico, realmente tudo que ele fala faz sentido. E agora a gente entra num aspecto de prática. Porque toda paciente que eu recebo, né, e eu posso dizer assim, ó, 95% das mulheres que eu converso, que eu atendo, tem essa crença, tem esse medo de comer. É normal isso. E não é só com mulher, é com homem também. E já tem essa associação natural, automática de privação. Então tudo vai tender à privação. Ou evitar comer. Eu falo o seguinte, eu preciso que você confie em mim. É a primeira coisa que eu peço. Segundo, eu preciso que você, a partir do momento que confie em mim, só faça o que eu estou falando. Porque se você fizer o que eu estou falando, é garantido que você emagreça. E eu vou te explicar o porquê fazer o que eu estou falando vai garantir que você emagreça. Mas essa é a melhor forma de você se desvincular dessas crenças antigas. Porque, veja, eu vou usar o exemplo dessa seguidora. Ela está fazendo dieta, beleza? Eu já atendi muitas mulheres assim. E ela está fazendo dieta carnívoro ou jejum. Aí eu falo assim, ó, você agora vai fazer uma alimentação oposta a isso aqui. A primeira coisa que ela fala assim, meu Deus do céu, não, Lucas, eu vou engordar. Calma. Faça. No momento que ela faz, em um mês ela perde 6 quilos, sem sofrimento que ela tinha com a outra, ela está tendo um resultado. Ela está tendo uma prova de que tudo aquilo que ela pensava era uma farsa, era uma mentira. E aí, quando ela vive essa experiência, ela sente na pele essa experiência, ela literalmente desamarra as correntes, as crenças. Aquele peso que ela por muitos anos viveu. E eu quero que você viva assim agora, com essas dicas que eu estou te dando. Então eu preciso só que você se... Eu só quero que essa questão que eu te falei inicialmente agora faça sentido. É só isso que eu quero. Segunda coisa, pare de fazer dieta. Pare com isso porque você já viu que não funciona. Isso não resolve, porque senão você já estaria magra. Só que provavelmente você já está vivendo nessa caminhada de emagrece, engorda, ou tentativas e tentativas sem conseguir chegar onde você quer por muitos anos. Então chegou a hora de você fazer algo diferente. E essa hora é agora. Vamos lá. Entrar para a parte prática agora. Terceira dica. Para que você consiga se libertar dessas crenças, parar de fazer essa dieta, a gente vai ter que começar a ter uma alimentação natural. E quando eu falo alimentação natural, é você se alimentar corretamente.
E para você começar a se alimentar corretamente, é extremamente necessário você criar uma rotina alimentar. Me perdoe se você já tiver ouvido eu falar nisso em outros conteúdos, mas é a base. Eu preciso que você reforce esse conhecimento e repetir é uma forma de reforçar. Lucas, o que é rotina alimentar? É igual rotina de trabalho. Eu também falo muito isso aqui. Se você... Vamos pegar um outro exemplo? Se você costuma limpar a sua casa, é bem provável que você tenha uma rotina de como você limpa a sua casa. Sei lá, talvez você comece pela cozinha, depois você vai para a sala, depois você vai para os quartos. Pelo menos aqui em casa, a colaboradora que trabalha aqui, ela começa pelos banheiros dos quartos, depois ela vai para os quartos, depois ela vai para a sala, depois ela vai para a cozinha. Todas as pessoas que trabalharam aqui fizeram assim. Então eu acredito que, né, se você faz em casa, você também tem uma determinada rotina. No seu trabalho é a mesma coisa. A rotina, ela te orienta, ela te ajuda a você seguir um passo a passo. Então, é muito natural que quando eu pergunte para as pacientes, quantas refeições você faz? Ah, Lucas, eu faço café, almoço e janta. Ou às vezes elas falam, faço café, almoço, lanche e janta. Legal. Só que quando eu pergunto se essa rotina alimentar é seguido todos os dias, elas falam que não. Ou seja, tem dia que ela toma o café da manhã, tem dia que não toma, tem dia que come num horário, tem dia que o almoço é num horário totalmente mais para frente. Não existe uma rotina. Porque quando a gente fala de rotina, eu estou falando de algo que acontece todos os dias. Você não precisa comer exatamente no mesmo horário. Mas a sua rotina, ou seja, a tua alimentação, ela precisa acontecer todos os dias. Assim como no trabalho, assim como você vai arrumar a tua casa. Então, isso aqui é o que vai criar a base, a estrutura para te ajudar a destravar o teu emagrecimento. Porque quando você segue essa rotina, fica muito mais fácil em qualquer momento de vida que você tiver, seja em férias, seja no Natal, seja no início do ano, no final do ano, seja quando for. Um final de semana, você entendeu que aquela rotina de alimentação é extremamente importante. Ainda que você coma um almoço na rua, ainda que você vá numa viagem, jantar fora, não tem problema. Você sabe que o jantar, o almoço, o lanche, o café da manhã, eles são extremamente necessários. E não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, essas alimentações elas precisam estar dentro do teu dia a dia. Quando a gente constrói isso aqui, a gente está literalmente, preste atenção no que eu vou te falar, organizando o teu organismo. O nosso organismo, principalmente o nosso intestino, eles gostam de rotina. Eu vou colocar aqui ao lado uma imagem do nosso corpo, segundo a medicina chinesa. Cada órgão tem um determinado horário de trabalho, vamos botar assim, uma maior eficiência no dia. Então, se você for observar, o intestino ele tem um ápice de trabalho de 5 a 8 horas da manhã. Então, esse momento é o ápice dele. Então, perceba que é como um relógio. Se você começa a ter essa rotina alimentar, você ajuda o teu corpo a funcionar com mais eficiência, ajuda esse relógio a trabalhar de forma organizada, sincronizada. Inclusive, tem estudos hoje falando sobre crononutrição. É como os nutrientes ajudam o nosso relógio. Isso é fantástico. E eles dizem que pessoas obesas são pessoas que têm esse relógio desincronizado, alterado. Seja por conta de um sono desregular, uma alimentação desregular. Então aqui é a base de tudo. A partir de agora, eu quero que você comece a olhar para essa rotina alimentar. Dentro do meu protocolo, na primeira fase, ou seja, no início do protocolo, a gente começa a trabalhar uma alimentação de 5 refeições por dia. Isso aqui é onde deixa muita gente em choque. Porque muita gente fala, caramba, Lucas, eu como só 2, eu não consigo emagrecer, como que eu vou emagrecer comendo 5 vezes? Obviamente que a gente vai entrar nas outras dicas e você vai entender como que você vai emagrecer. Mas aqui, se você entende que isso vai te ajudar a organizar o teu dia, organizar o teu organismo, entrar em sincronia para ajudar no emagrecimento, pronto. Beleza? Então, rotina alimentar é algo extremamente importante. Você pode começar com 4 refeições, você pode começar com 5 refeições. Eu não aconselho você fazer 3 refeições agora, tá?
Não importa. 4 ou 5 refeições, eu preciso que você faça isso todos os dias. Lucas, e o horário precisa ser definido? Não, mas precisa ter naquela janela. Café da manhã, sei lá, 7, 8 horas da manhã, né? Almoço, meio-dia, 1 hora da tarde, por ali. Não almoço, 3 horas da tarde, café da manhã, 9, 10 horas da manhã. Isso não existe. Isso não é rotina. E sempre é só você sempre pensar no teu trabalho. Se você, né, tem essa rotina variada no teu trabalho, você vai provavelmente ser mandado embora porque você não está seguindo uma rotina proveitosa ou que traga benefícios para a empresa. E aí você sabe que isso é ruim, tá? Pronto. Terceira dica, criar rotina. Quarta dica, e aqui é onde a gente vai começar a garantir que você emagreça. Garantir que você não engorde, que é o quê? Controlar o que você come. Isso é uma das outras coisas que muitas mulheres, por conta de não serem doutrinadas, né? Não serem acostumadas a isso, na verdade, elas são acostumadas a controlar de uma forma privativa. Porque quando você faz um jejum, quando você faz uma dieta, você de uma certa forma está controlando, só que se privando. Então, quando eu falo de controle alimentar, é você começar a ter essa intenção, você ter lá o ato de controlar e não se privar. Se privar e se controlar são coisas extremamente diferentes. Por exemplo, eu posso chegar hoje e falar assim, ó, agora eu não vou comer arroz. O que eu estou fazendo? Eu estou me privando. Se eu sou uma pessoa que come arroz 2 vezes no dia, todos os dias, e vamos supor que eu comia, sei lá, 100 gramas de arroz, eu estaria comendo no dia 200 gramas de arroz. Concorda comigo? Isso tem uma quantidade calórica. Se eu me privo, eu estou fazendo o quê? Eu estou tirando calorias da minha dieta. Só que eu posso chegar e falar o seguinte, eu vou começar a controlar. Em vez de eu comer 100 gramas, eu vou comer 50 gramas. E isso serve para todos os alimentos que você come na sua alimentação. Então o controle, ele vai garantir que você comece a emagrecer sem precisar fazer coisas malucas, sem precisar sofrer, sem precisar passar fome, porque agora você está comendo de acordo com uma quantidade específica. É isso que eu faço dentro do meu protocolo quando eu monto o planejamento das minhas pacientes. Eu coloco exatamente as quantidades que ela precisa para perder gordura, desinflamar o intestino, sem precisar passar fome. E em casos de paciente que tem vontade de comer doce, por exemplo, como essa, né? A Fátima, ela tem vontade de comer doce. Se ela fosse minha paciente, ela teria um planejamento, uma estratégia alimentar onde o chocolate faria parte, ou o doce, sei lá, que ela gosta, faria parte da alimentação dela. Só que isso é controlado. Entendeu? Não é, eu vou... O grande lance aqui é o que? Me privar. Eu vou tirar o doce. Pior coisa que você pode fazer. Pior coisa que você pode fazer. Porque você vai continuar com vontade. Existem gatilhos emocionais, existe o gatilho da própria bactéria intestinal, as bactérias ruins estimulam você a querer comer açúcar. Existem várias coisas estimulando. Então quando você tira, você está se colocando, é como se você estivesse dando um tiro no pé. Você se coloca numa posição desvantajosa. O que é melhor então? É melhor eu fazer uma estratégia. Então o controle te propicia isso. E aí você comendo 5 vezes ao dia, controladamente, não tem como engordar. Não tem como engordar. Várias pacientes, cara, e aqui é onde muitas pacientes, elas literalmente quebram essa crença. A corrente, ela é quebrada aqui. Pacientes que faziam assim, ó, Lucas, eu como 1 vez ao dia. Como que comer 5 eu vou emagrecer? Essa paciente que falou isso, ela tinha, né, na época ela tinha 60 anos, agora ela é mais velha. Em 30 dias ela perdeu 9 quilos. Eu vou deixar aqui, eu sei que isso se torna, talvez passar, duvido. Eu vou deixar aqui o depoimento dela. Só pra você ver, o depoimento dela e a foto dela. 60 anos, na época, tá? Eu comia 1 refeição por dia e aí, como eu te falei, não dava em nada. Você falou que era para comer 5 vezes. Eu falei, mas como se eu não como 5, né? Não emagreço, como que eu vou comer tanto e vou emagrecer? E grande aí, engano meu, grande engano. já quero aproveitar aqui, essa deixa que você acabou de dar. Você tinha esse bloqueio. Se eu como 1 vez só e não emagreço, como que eu comendo 5 vezes eu vou emagrecer? Quantos quilos você perdeu? Eu perdi 9 quilos. Em quanto tempo? 1 mês. Quando você controla, você domina a tua alimentação. E aqui é onde o emagrecimento acontece. E aqui é onde você literalmente começa a quebrar as crenças. Fechando a terceira dica, a quarta dica, a gente agora vai entrar na quinta e uma das mais importantes também, que vai começar a te orientar
sobre o que é melhor para ti, no quesito alimentação, que é começar a comer com consciência, prestar atenção nos sinais do seu corpo. É muito comum eu receber pacientes que não entendem o porquê que elas sentem o que elas sentem. E elas já tiram glúten, lactose e ainda continuam tendo dificuldade de emagrecer, ainda continuam tendo estufamento, ainda continuam tendo um monte de coisa. Mas por quê? Porque elas não estão conscientes do que elas estão fazendo. Elas estão literalmente pegando uma informação, tem que tirar glúten, tem que tirar... Tira e pronto. A atenção delas está no glúten, na lactose, no leite. Só que existem outros alimentos, existem combinações de alimentos que também podem irritar o seu intestino, fazer você ficar estufada, fazer você ficar sentindo queimação no estômago, por exemplo. Isso é uma outro diferencial que eu também faço dentro do meu protocolo. Isso é algo que precisa ser muito bem visto. Você precisa prestar atenção. E eu ajudo os pacientes a prestarem atenção. Porque muitas das vezes você realmente fica mais enviesada, você não consegue ter tanta clareza assim. Mas começar a ter essa consciência é importante. E como que é ter essa consciência? É você literalmente olhar para o que você está comendo, por exemplo, café da manhã. O que você está comendo no café da manhã? Beleza. Então estou comendo aqui, sei lá, pão com manteiga e café com açúcar. Como que você se sente depois disso? Eu me sinto estufado. Você vai continuar bebendo, comendo isso? Estufamento é um sinal de irritação intestinal. No almoço, talvez você também sinta estufamento. No final do dia, você também sinta estufamento. E aí você começa a se perguntar o porquê. A partir do momento que você tem essa consciência, por que eu estou me sentindo assim? Aí você olha para o que você come. Olha só que interessante. Tem muitas mulheres que falam assim, Lucas, à noite é onde eu fico mais inchada, mais estufada. Parece que eu estou grávida. Beleza. Aí quando eu vou olhar, essa mulher, ela passa a tarde inteira sem comer nada, chega à noite e ela come igual uma capivara raivosa. Segundo as palavras dela. Óbvio que você vai ficar estufado. Não só pelo volume, mas pelo estresse que você está dando no teu intestino. Então, essa conscientização vai te ajudar em quê? Vai te ajudar a selecionar aqueles alimentos que não estão servindo para você. Como eu falei, todo estufamento, gases, dores abdominais é um sinal que aquele alimento não está te ajudando. E não porque o alimento é ruim, e não porque você nunca mais vai poder comer aquele alimento, mas porque no estado que você se encontra agora, no estado inflamado, com o intestino desequilibrado, doente, você não consegue ter um bom processamento. Às vezes, a tua própria digestão, o tempo de digestão, a eficiência da digestão não está tão eficiente. Normal. Quando o intestino está inflamado, isso acontece. Então, a falta de controle alimentar faz com que você, às vezes, coma muito, e aí você vai acumulando alimento lá dentro e você não consegue processar aquilo, ou então você fica muito tempo sem comer, daqui a pouco você joga uma bomba de comida. Existem vários fatores, tá? Mas essas informações já são importantes para você avaliar qual é o teu caso e o teu cenário. Pronto. Aqui a gente termina as 3 principais dicas práticas para você começar a colocar em prática agora e parar de fazer dieta e quebrar as crenças sobre comer é igual a engordar. E aí agora a gente vem num quesito mais assim, ó, também é prático, mas aqui vai te ajudar a se manter nessa jornada com mais motivação, com mais seriedade, com mais disciplina, que é o quê? 6ª dica, registrar a sua evolução. Mulher, é muito comum, conforme você vai avançando no tempo, né, você não consiga ver resultado. É normal. Isso não é só com você, é com todo mundo. Por quê? Porque você se vê sempre. A evolução, ela acontece, a grande evolução, como você viu lá da Luciane, né, a paciente de 60 anos que perdeu 9 quilos em 30 dias, a grande evolução ali, ela obviamente só está chamando aquela atenção, só está visível porque ela tirou foto. Ela registrou. Mas ao longo da jornada dela, ela falou, Lucas, eu acho que não estou tendo resultado. Essa aqui, ó, que eu estou te mostrando agora, começou comigo tem 60 dias. Ela falou, Lucas, eu acho que eu não estou tendo resultado. O peso dela está baixando aos poucos.
ela tá vendo as roupas mais largas, algumas roupas entrando, ela tenha sentido bem, mas ela olha no espelho e fala assim, caramba, eu não tô vendo diminuir. Só que a foto fica visível a mudança. Tem muito para melhorar? Muito. Ela chegou no corpo que ela quer? Não, tá longe. Mas ela tá evoluindo. E quando você tem esse senso de evolução, você fica o quê? Motivada. Você fica animada. Você fica mais forte nessa jornada. Porque eu sei como é desanimador você tá lá fazendo, se esforçando, se dedicando, muitas vezes abrindo mão de determinadas coisas, e quando você olha no espelho, você não está conseguindo ver. Isso não quer dizer que o seu corpo não esteja mudando. Então, registrar sua evolução é algo extremamente importante e necessário se você quiser, literalmente, ter um emagrecimento definitivo. Se você quiser realmente perder gordura, porque gordura é com o tempo. Não existe nada a não ser um procedimento estético, cirúrgico, que vai tirar a tua gordura e você vai ter um resultado. Mas até nisso você vai ter que esperar um tempo, porque vai ficar inchado. Olha só que doido. Nem é assim também. Você vai ficar inchada, você vai ter todos os processos de pós-cirúrgico que você tem que ter. Então não é assim também, de uma hora para outra. Então você tem que ter paciência. Mas essa questão da foto, eu vou estar colocando aqui algumas fotos de paciente para você ver o impacto que isso causa. E são pacientes que passaram pelo protocolo, tiveram um registro delas, e aí no final do protocolo elas viram quanto elas evoluíram, e obviamente elas foram fazendo isso a cada mês. É o que eu oriento. Todos os meses precisa ter uma foto. Sempre na mesma posição, com a mesma roupa de preferência, do jeito que você está vendo aqui. E por fim, para finalizar esse vídeo, seja intencional com as suas saídas. Isso aqui é muito jogo. Isso aqui é o que vai fazer você conseguir emagrecer, perder gordura, sem abrir mão da tua vida social. Sem que você precise ficar igual aquela chata da dieta. Porque quando você é intencional, o que é ser intencional? É você ir para um churrasco, uma festa, um jantar, um almoço e falar assim, ó, eu vou comer nesse momento. Né? Vamos falar assim, hoje é sábado, vamos pensar assim, hoje eu tenho almoço, então eu vou sair apenas no almoço. Eu só vou sair da dieta apenas no almoço. Ou então, sexta-feira, você sabe que você vai ter um aniversário no sábado, você sabe que vai ter um aniversário no domingo, e você fala assim pra você, esse final de semana, eu não vou sair no sábado, eu vou na festa, eu vou no almoço, mas eu não vou sair, eu vou optar por uma alimentação mais voltada, né? Porque eu venho comendo uma alimentação mais saudável, mais natural, mas no domingo eu vou jantar fora com a minha família. A gente vai festejar e eu vou comer. Isso é ser intencional. Então, ser intencional é você escolher, determinar quando, como você vai sair. Só que não para por aí. Porque quanto mais detalhe tiver essa intenção, mais resultado você tem. Então você agora vai falar o seguinte, eu vou sair e vou comer, sei lá, vamos botar aqui que você vai almoçar e você gosta de tomar cerveja. Eu vou almoçar fora e eu vou tomar só 2 cervejas. Pronto. Eu vou comer uma pizza com meu marido, eu vou tomar meia garrafa de vinho e vou comer 2 fatias de pizza. Isso é ser intencional no detalhe. Isso aqui muda o jogo. Porque agora você está no controle da coisa. Você não está sendo controlada pelo ambiente, pela circunstância. Isso aqui não existe. Geralmente nós somos o quê? Totalmente levados pelas nossas emoções, pelo ambiente, pelas pessoas. Come aí. Não quero. Obrigado. Às vezes é até chato você falar não. Você fala assim, cara, já comi. Sei lá, arruma desculpa, sabe? Arruma desculpa. Mas evite ao máximo, desenvolva essa habilidade de não ser mais levada, não seja mais, eu gosto de falar isso, não seja mais um joguete, uma marionete da vida. E quando eu falo isso, é literalmente você se deixar levar pelas pessoas, pelas circunstâncias, pelo ambiente. Não quero, obrigado. Não, hoje eu não vou sair. Porque ser magra é saber falar não. Ser magra é saber se posicionar. É saber o momento certo, quando é o melhor pra você e não o que é melhor pros outros. Isso aqui não é fácil, não é de uma hora pra outra. Mas você ter consciência que vai ser necessário trabalhar isso é extremamente importante. E obviamente isso vai com o tempo. E mesmo que você queira agradar o outro, seja intencional nisso. Pô, vou lá na casa de fulano, já sei que, putz, lá é chato, não dá pra eu ficar falando não, vou na casa da minha sogra, gosta de me agradar. Pô, vou sair lá. Vou abrir mão do meu domingo, mas eu vou lá pra eu poder aproveitar com eles. Pronto. Você que tá agradando o outro, mas você também tá sendo intencional. Ou seja, você está agradando porque você quer. Tá entendendo? Isso faz total diferença. Eu espero que esse vídeo, ele, de alguma forma, abra uma luz, sei lá, uma semente começa a germinar daqui pra frente, mas eu tô trazendo aqui 7 dicas que literalmente eu trabalho dentro do meu protocolo. Obviamente aqui de forma mais profunda, detalhada, eu quis trazer algo simples e ao mesmo tempo prático, que se encaixa na tua realidade. Eu espero muito que você tenha se visto nesse exemplo dessa seguidora. Eu espero que essa seguidora, ela consiga ver que eu tô falando dela, e esse exemplo aqui pra ela seria muito bom também. E se você quiser, mulher, perder barriga, dar uma virada na sua vida, cara, de forma natural, parar de ficar sendo escrava de dietas, sabe? Ficar gastando rios de dinheiro com coisas que não dá certo. E você quiser realmente virar a chave, sabe? A partir de agora, ter um emagrecimento mais natural, mais saudável, através da saúde do seu intestino. Vou deixar aqui o link do meu protocolo para você conhecer mais, tá? Caso você queira ter um acompanhamento, um profissional ao seu lado, que vai literalmente te ajudar nessa jornada. Só você clicar na descrição ou então no comentário daqui do vídeo. Combinado? Eu espero que você tenha gostado. Se fez sentido, curte aí, compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos, se inscreva no canal para você receber todos os vídeos que eu posto aqui semanalmente e vai ser um prazer te ter aqui toda semana, beleza? Te vejo então no próximo vídeo.